tempo ele pode ser o seu melhor amigo ou pode ser o seu pior inimigo. Quando a gente vai falar sobre empreender, a gente tem um ativo que se chama tempo. Ele é basicamente o ativo mais importante de toda a nossa carreira. Se você for perguntar para um milionário, para um bilionário, ele sempre vai falar isso contigo. Ele daria tudo que for para ele voltar a ser adolescente, para ele voltar a ser jovem, só que com o conhecimento que ele tem hoje. Por quê? Ele sabe que não dá para comprar esse ativo. Não dá para comprar o tempo. O tempo vai passando e ele não volta. Se ele fosse pedir uma coisa para ele ter, é mais tempo, para ele conseguir voltar. E o que acontece? Sempre quando a gente vai falar sobre um empresário, a gente percebe que ele não perde tempo com coisas que são, entre aspas, desnecessárias. Sempre ele está terceirizando as coisas. Como o tempo dele já é muito corrido e ele precisa de mais tempo para ele conseguir pensar, para ele conseguir escrever projetos e tudo mais, ele pega tarefas do dia dele, que são, entre aspas, vou até chamar de tarefas meio commodities, ou simples, ou que não necessariamente precisa dele fazer. Ele consegue terceirizar facilmente para outra pessoa fazer, enquanto essa outra pessoa está fazendo, ele está pensando em coisas mais importantes, coisas que dependem dele. Ou seja, resumindo para ficar mais fácil o entendimento, coisas que não dependem do empresário, ele manda para outras pessoas fazerem, e coisas que realmente dependem dele, ele faz. Por quê? Ele fazendo isso, ele consegue ter mais tempo para fazer as coisas que realmente importam, que realmente são necessárias no projeto deles. E o que acontece? Por que eu estou te falando isso? No nosso mundo de web design, no nosso mundo de design, falta muito essa questão de terceirização. As pessoas têm medo de terceirizar e o trabalho não ficar tão bom quanto ela, e realmente não vai ficar, porque ninguém é igual você, ou fica melhor ou fica pior, não vai ficar igual, pode ter certeza disso. As pessoas têm medo de terceirizar e o colaborador ele furar com prazo e você perder o cliente. As pessoas têm muito medo de terceirizar. Mas vocês só vão se tornar empresários quando vocês entenderem o seguinte: coisas que não são necessárias de eu estar dentro daquilo, eu não vou fazer mais. Eu vou passar para outras pessoas fazerem. Coisas que são necessárias da minha presença, do meu pensamento, do meu raciocínio, eu vou estar presente e eu vou fazer. Quando eu elimino essas coisas que não são necessárias para mim fazer, obviamente vai me sobrar muito mais tempo para mim fazer coisas que realmente são necessárias. Por exemplo, eu estou aqui agora gravando um conteúdo para vocês. Eu tenho 2 designers fazendo algumas demandas minhas e eu tenho um web implementando várias páginas minhas. Ou seja, são coisas que eu poderia fazer? Poderia. Mas nenhum deles conseguiria fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, gravando um conteúdo para vocês. E a gente sabe que produção de conteúdo gera branding, branding gera posicionamento e posicionamento gera autoridade. E a gente sabe que para você vender, você precisa de ter autoridade naquele assunto. Então vou passar aqui para vocês algumas dicas sobre essa questão de terceirização. Primeiro ponto que vocês têm que levar muito em conta. Se você vai terceirizar algo para o seu colaborador, lembre sempre do seguinte: se o prazo em relação você ao cliente é de 7 dias, por exemplo, Rafael, eu fechei uma página, falei com o cliente que vai ser 7 dias para me entregar, quero terceirizar. Então, o prazo para você terceirizar aquilo é só de 5 dias. 5 dias. Ou seja, o seu colaborador vai ter que te entregar essa página em 5 dias para você entregar para o seu cliente em 7 dias. Por que tem que ter essa gordurinha? Esses 2 dias é para, se caso der uma merda absurda, você conseguir suprir e não perder o cliente. Não ficar com aquela famosa frase: pô, cliente, deu uma merda aqui, eu vou ter que estender o prazo. Isso é muito chato pro cliente, porque às vezes o cliente já fez várias coisas que dependem daquela página estar pronta naquele dia, naquele horário. Então você vai basicamente ser um descompromissado. O cliente às vezes ele vai ter que desmarcar todos os compromissos que ele tinha, etc. Então é uma dor de cabeça. Sempre deixe essa gordurinha para, se caso acontecer alguma coisa, você mesmo consiga pegar e fazer aquela página. Segunda coisa, você tem que saber fazer de tudo, de tudo. O empreendedor, ele é aquele famoso bombril que serve para tudo, 1001 utilidades. Se por acaso eu terceirizo um vídeo para um editor de vídeo e ele não me entrega, eu tenho 2 dias para fazer aquele vídeo, infelizmente eu tenho que botar a mão na massa e fazer.
Eu tenho a opção de terceirizar de novo? Tenho. É o aconselhável? Não, porque nenhum colaborador vai te entregar uma coisa no mesmo dia. É muito difícil você encontrar alguém que faça isso. Sem contar que você vai pagar muito caro. Então o seu ROI já baixa muito. Então, na minha opinião, eu prefiro saber fazer isso tudo. Porque se caso der alguma merda, eu mesmo consigo pegar e fazer. Ou eu consigo pegar junto com outra pessoa e fazer aquela atividade, aquele serviço. Terceira coisa, porcentagem. Muitas vezes vocês não querem terceirizar no sentido de o cliente está aqui, eu estou aqui e o colaborador está aqui. Eu fico no meio dessa negociação, no meio desse serviço. Então o que que vocês podem fazer? Eu utilizo esses dois métodos de terceirização. O primeiro é que eu fico no meio, eu faço a ligação entre o cliente e o colaborador. E o segundo, eu faço por porcentagem. Ou seja, não existe mais eu nesse meio. O cliente ele vai conversar direto com o colaborador. Eu passo contato para ele e falo com ele o seguinte: passei os contatos, no fechamento eu quero a porcentagem do projeto. Às vezes pode ser 15, pode ser 20%. Então o colaborador ele faz todo o projeto. Se tiver dor de cabeça, isso é problema dele. Se tiver muita alteração, isso é problema dele. A única coisa que eu me responsabilizo é do cara ser realmente bom, porque eu não vou fazer uma indicação ruim para o meu cliente. Então ele vai lá, fecha com o colaborador e depois o colaborador ele me passa essa porcentagem. Sobre a questão de, pô, Rafael, será que ele vai me passar? Será que ele não vai me dar golpe? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos indicar pessoas que a gente conhece. Vamos indicar pessoas que eu já sei que eu tenho confiança, eu já trabalhei com ela, etc. Não vai pegar um Zé Ninguém na internet e vai mandar pro seu cliente. Não vai dar certo. E se der certo, você tá isso daqui para dar merda. E o nosso objetivo sendo empreendedor é fazer isso daqui, sabe, muito pertinho para dar merda, a gente conseguir alargar isso. Então, ao invés da gente ficar, a gente passar super pertinho do penhasco, quase caindo no penhasco, a gente alarga isso. A gente abre um caminho e a gente consegue passar longe. Por um lado, a gente tem que ter risco, mas pelo outro lado, a gente tem que ter segurança naquilo que a gente está fazendo. E a quarta coisa que eu preciso falar para vocês é a seguinte: se der errado, a culpa é sua. Para de culpar o colaborador, para de culpar o cliente, para de culpar o prazo, para de culpar as alterações. Se der errado, é culpa sua. Você que não passou o briefing certo, você que não chamou o cliente antes, você que não deu um prazo maior para o colaborador, você que não fez perguntas. Tudo, se der errado, é você. Você que é o cerne do projeto. Você que é a mente que pensa. Você que está por trás de tudo. Então, se autorresponsabilize pelas coisas. Não coloque culpa nos outros. Cara, se você aprender isso, você vai conseguir evoluir muito. Tanto em questão de terceirização, clientes, em questão de tudo. Se o cliente não fechou comigo, a culpa não é do cliente, a culpa é minha. A culpa é minha que não soube conversar com ele. A culpa é minha que eu não consegui deixar muito bem entendido para o cliente não ter nenhuma dificuldade e às vezes não me responder. A culpa é minha que não consegui entender que o cliente ele precisava de um desconto para ele fechar e realmente às vezes o cliente precisa, porque o caixa não está alto. Como muitas vezes quando você vai contratar um serviço, o seu caixa não está muito alto, o cliente também acontece a mesma coisa. Então, lembre do seguinte, autorresponsabilidade. Deu alguma coisa errada, lembre-se que a culpa é sua.